Oi, mamães e papais, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Diário Mãe Puercense. E hoje temos um episódio muito especial porque, adivinhe só, ele não é só para as mamães, é para todos os envolvidos da família. Isso mesmo, inclusive os papais, por isso que eu comecei falando olá, mamães e papais. Você sabe que vocês estão super mega convidados a ouvir e aprender juntos esse episódio, porque vamos falar sobre algo que é importante para o nosso bem-estar, que seria como envolver a família toda no planejamento financeiro e, claro, criar hábitos financeiros saudáveis. Eu sei que com a rotina agitada, pode ser difícil pensar em como organizar as finanças de forma equilibrada, mas se você chegou aqui e tem acompanhado toda essa nova série sobre prosperidade, percebeu que sempre eu procuro trazer soluções práticas e cheias de acolhimento. E hoje, com um toque de diversão, quero ajudar vocês a unir forças como família e construir um futuro mais tranquilo e próspero. Quem sabe esse episódio não se transforma numa oportunidade para todos conversarem sobre o que realmente importa? Semana passada eu falei sobre os valores, então agora, mamãe, chame a família toda, pai, as pessoas que estão inclusas aí nesse convívio familiar para aproveitar e refletir um pouquinho sobre como podemos tomar decisões financeiras que beneficiem todos. Tem um especialista chamado Carlos Júnior, que ele inclusive tem um site Finanças para Todos. Ele diz que o segredo para uma família financeiramente saudável está em compartilhar as metas e valores, então fazendo com que todos sintam parte do processo. Ele explica que a comunicação aberta sobre o dinheiro dentro de casa traz mais clareza e mais união, pois todos sabem o que esperar de cada um e qual caminho seguir em conjunto, tá? Existem outros especialistas, outras dicas valiosas que eu quero compartilhar com vocês. Uma das especialistas, ela sugere para quem quer de fato envolver todos no planejamento financeiro da casa, a primeira coisa seria compartilhar. Então, um deles, né, ele fala que para ter sucesso em família é fundamental definir metas financeiras juntas, e isso ajuda todos a entenderem a importância do que estão fazendo em conjunto. Esse autor, ele declara que quando tem um objetivo em comum, como por exemplo uma viagem ou economizar para o futuro mais tranquilo, a união é que vai garantir que todos se esforcem para isso. Existe uma outra especialista, a Patrícia Lades, que ela fala sobre as finanças pessoais e também compartilhou que quando os filhos começam a entender um pouco mais sobre o dinheiro, é legal envolver eles nas decisões, mesmo pequenos passos. Isso pode ser um ótimo exercício para educá-los de forma leve sobre como o dinheiro funciona no dia a dia e como as decisões que tomamos afetam nossa vida. Ou seja, se você tem um parceiro, é importante que você faça essa reunião como casal para alinhar os objetivos de vocês. Se já é o seu segundo filho, se o seu filho já tem uma idade que pode compreender essa parte desse planejamento, você também pode convidá-lo a participar. Eu lembro que chegava um período dois episódios bem marcantes. Quando chegava no começo do ano, os meus pais sentavam conosco, eu e meus irmãos, e eles perguntavam, tá, esse ano vocês vão fazer piano, vocês vão fazer esporte, o que vocês vão fazer? E aí a gente decidia, e era um compromisso que a gente tinha, por quê? Porque eles iam disponibilizar a parte do dinheiro financeiro para essa parte nossa da educação. Então era um compromisso que a gente fazia com eles e conosco, não podia parar. E às vezes também tinha alguma questão, vamos viajar, para onde que vocês gostariam de viajar? Então tinha essa comunicação aberta e eles falavam, olha, esse ano não vai dar, quais seriam as adaptações. E essa conversa aberta me ensinou a valorizar a questão do dinheiro, valorizar a comunicação a respeito disso, e foi uma forma bem saudável, digamos assim, nesse quesito. E um outro momento que eu falei, que seriam 2 episódios, era mensalmente, naquela época tinha a famosa mesada. Então, era eu e meu irmão, nós somos muito próximos de idade. Então, meus pais sentavam conosco, dividiam o dinheiro e falavam, olha,
esse é o dinheiro para o mês inteiro, que vocês podem fazer isso, isso e isso. Se vocês economizarem, vocês podem guardar para alguma coisa mais cara. Então eles iam ensinando, eu lembro isso desde 4, 5 anos de idade. Então é uma história simples de como começou uma gestão financeira. Infelizmente no Brasil a gente não tem essa educação para que a gestão financeira comece desde cedo, não existe essa cultura. Até eu indico jogos, existe aquele banco imobiliário, existem vários jogos que envolvam essa questão de dinheiro, que é uma forma de você ensinar seus filhos mais lúdico e de brincar. Então fecha esse parênteses em relação a essa dica, tá? Voltando aos nossos exemplos práticos, vamos colocar. Eu sei que muitas vezes o tempo é curto e as finanças podem ser um tema complicado. Vamos confessar que algumas famílias, inclusive, nem querem falar sobre o assunto. Não sei se você é essa família, acredito que não, porque se você está aqui, você gostaria de aprender. Então, essas dicas que eu vou deixar agora é para trazer mais leveza nesse assunto. Então, número 1, defina uma meta financeira em conjunto. Pode ser algo simples, como economizar para um passeio de fim de semana ou guardar um dinheiro extra para imprevistos. A ideia é que todos da casa saibam qual é a meta e o valor necessário. Então, qual é o plano? A gente quer viajar para tal lugar fim de semana, ou outro mês, ou fim do ano. Ok, quanto nós vamos precisar? Como que vai ser o planejamento para guardar esse dinheiro? O que precisa de cada um nesse momento? Quais são os passos ou a colaboração de cada um para manter essa meta, tá certo? Vocês podem, inclusive, escrever num papel essa meta e colar em algum local da casa que fique visível para todos. É uma forma de sempre estar lembrando desse propósito que vocês fizeram em conjunto. O número 2 é criar um orçamento colaborativo. Isso é algo que funciona super bem. Pegue parte do seu orçamento que envolva gastos familiares e envolva todo mundo. Inclusive o Ser Base, ele sugere que o casal ou a família, crie juntos um orçamento e discuta as prioridades. Então, o que pode ser reduzido, onde que dá para economizar. Por exemplo, quem pode cozinhar mais em casa pode reduzir os gastos com alimentação. Ou talvez vocês passam a cortar os custos do lazer e direcionar esse dinheiro para as economias de fim de ano. Esses ajustes vocês podem discutir juntos, tá certo? Número 3, envolva as crianças nas decisões, foi aquilo que eu falei. Se vocês tiverem filhos pequenos, o especialista Ricardo Amorim, ele sugere que a educação financeira comece desde cedo, porque sempre que a família precisar fazer parte de cortes de gás ou economizar para algum objetivo, a criança ela já vai entender, porque desde criança ela tá compreendendo como que funciona isso. E não há uma forma melhor do que colocar eles a par das situações, claro, gente, desde que esteja na compreensão da idade de cada um, tá? Isso que eu venho falando, enfatizando, é natural, não é nada punitivo, é um acordo que se faz. Se tiver uma meta clara, sempre você vai, lembra que a gente vai cortar tal coisa porque nós vamos no final do ano em tal lugar que você gostaria, que você escolheu. Essas conversas abertas ajudam e muito. Eu vou trazer, como eu sempre trago, um exercício prático para vocês fazerem em família agora, tá? Que tal colocar, por exemplo, como um exercício simples essa semana? E eu adoro fazer esses exercícios com vocês de forma que além de vocês trabalharem a educação financeira, vocês conseguem também fortalecer o vínculo familiar, tá bom? São 3 passos. Primeiro, defina a prioridade financeira da família. Então, assim, pergunta a todos o que mais é importante neste momento. Por exemplo, economizar para algo grande, uma viagem, ou economizar para a faculdade dos filhos, ou criar uma reserva para emergência, ou talvez um momento de investir em saúde e bem-estar. Cada um da família pode escrever as suas prioridades e depois vocês vão conversar sobre elas. Primeiro, sempre tem que ter aquela liberdade entre o casal, entre família, para que você se sinta confortável em falar e ser ouvido. Então, primeiro escreva e depois cada um vai falando e respeitando as prioridades do outro, para que vocês consigam ter um acolhimento nessa conversa.
Número 2, recompense as conquistas. Então, assim, toda vez que vocês alcançarem um objetivo, como economizar uma quantia significativa ou atingir uma meta financeira, comemore com algo simples. Isso também mantém a motivação. Aqui eu vou abrir um parênteses sobre a parte cerebral do processo. Então, se você pega e entra numa recessão de economizar o ano todo, o seu cérebro ele não está tendo uma motivação emocional e uma hora você não vai conseguir segurar e aí você vai gastar tudo de uma vez. Muitas histórias a respeito disso. Por quê? Porque o cérebro também precisa daquela recompensa semanal. Quando eu estou falando sobre gestão financeira com as famílias que eu atendo, eu sempre falo, estabeleça uma meta de fim de ano, uma de 6 meses, e conforme vocês vão conseguindo, um presentinho ou alguma comemoração, uma celebração semanal daquilo que vocês conquistaram. Isso conforta o cérebro e não deixa ele tão desesperado depois que acaba, de repente, às vezes até saindo do controle. Tá certo? Voltando, passo 3. Ensine a adiar a gratificação. Então, também ensina que adiar a gratificação é essencial para alcançar grandes objetivos. Então, ao longo do tempo, esse hábito ajuda a melhorar as finanças e promover um ambiente de paciência dentro da família. Então, primeiro tem a gratificação imediata, que é algo simples, uma celebração, às vezes uma música, uma dança, um sorvete, algo mais acessível, que não vai não vai comprometer, né, o orçamento e ao mesmo tempo vocês têm o adiamento da gratificação maior, que seria, eu vou viajar no final do ano com a família, tá bom? Fica esse exercício para vocês. Eu convido vocês a fazer desse episódio uma atividade familiar. Sentem-se juntos, ouçam e reflitam sobre como podem caminhar juntos rumo a um futuro financeiro mais equilibrado. Esse é um ótimo momento para reforçar a união, para tomar decisões financeiras mais conscientes, para fortalecer os vínculos. Então, lembre-se, a construção de hábitos saudáveis ela não começa da noite para o dia. É com paciência, é com união. A jornada de todos será muito mais tranquila e satisfatória, mas eu estou aqui para dar aquele empurrãozinho de vocês começarem. Obrigada por estarem comigo neste episódio. Espero que o que eu compartilhei com vocês ajude a transformar a relação de todos na casa e nas finanças. E no próximo episódio, que inclusive vai ser o último da nossa temporada, nós vamos refletir sobre tudo o que aprendemos e dar aquele passo final para consolidar os novos hábitos financeiros que irão transformar não só a sua vida, mas também a de toda a sua família. Preparem-se para encerrar com chave de ouro semana que vem. Combinado? Como eu sempre falo, é com muito carinho que eu recebo vocês aqui. É com muito carinho que eu espero revê-los próxima semana e eu estou disponível no meu direct lá no Tá Neurando, no Instagram do Tá Neurando, para se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, eu estou disponível. E o segundo parênteses, antes de finalizar, é que se vocês quiserem, é só baixar o aplicativo Puersense, que lá tem sempre um exercício extra de acordo com aquilo que a gente vem falando durante a semana. Combinado? Um beijo grande, até mais!